Meu nome é Anderson Santana, tenho 35 anos, trabalho há 15 anos como técnico em agropecuária e para um grupo que atua em vários estados do Brasil, produzindo soja, milho e algodão. Mas, uma vez eu e outros amigos de trabalho fomos atormentados por umas entidades malignas que se faziam passar por pessoas. Em 2008, o meu gerente me pediu para ir até uma fazenda que o grupo acabara de comprar, no sul do Piauí. Junto comigo foram mais 3 homens que trabalhavam com a gente na fazenda do grupo na região de Roda Velha, no oeste da Bahia. Levamos um caminhão e um trator de esteira e uma picape, pois ficaríamos na propriedade por um bom tempo, até organizá-la. A propriedade é bem grande. Tinha 2 casas velhas, um curral precisando de melhorias, mas possuía energia elétrica e um poço que fornecia água doce em grande quantidade. Inicialmente, fomos limpar uma das 2 casas, na qual ficaríamos alojados, e no dia seguinte começamos a limpeza externa e fomos conferir cercas, medir a propriedade e conhecer realmente o local. Porém, o que me chamou a atenção foi o fato que de dentro da área da propriedade, a menos de 200 metros da casa, no meio do mato, encontramos algumas sepulturas e algumas cruzes também. No início da noite, fomos até o mercadinho que ficava em um povoado, a cerca de 5 quilômetros da fazenda, comprar alguns mantimentos e contratar algumas pessoas para nos ajudar no serviço. No povoado, aproveitamos para conversar com o dono do mercado e também tomar uma cerveja gelada. Foi então que meu amigo Gilberto, que era o tratorista, tocou no assunto das sepulturas. O dono do mercado deu uma risada e depois falou que antigamente era muito comum aqui na região as pessoas serem enterradas nas propriedades. E em seguida perguntou se ele tinha medo de assombração. Gilberto ficou calado e depois de algum tempo falou que medo não, ele tinha era cisma. Foi aí então que seu Raimundo, o dono do mercado, falou: então é melhor você sair da fazenda, pois muita gente conta que aquele lugar é assombrado. Inclusive o antigo dono foi embora de lá quase doido. Eu pessoalmente não acreditava nessas coisas, mas em todo caso era melhor respeitar e não desfazer dos causos sobrenaturais. Voltamos para a fazenda, fizemos nossa janta e ficamos na varanda batendo um dedo de prosa, esperando o sono chegar. Quando deu por volta das 9:30 da noite, entramos e fomos dormir, pois no dia seguinte teríamos muito trabalho. Abriríamos algumas estradas e reconstruiríamos algumas cercas. A casa era até que grande, mas nos alojamos em 2 quartos. Eu e um senhor chamado Ananias ficamos em um, e Gilberto e Levi ficou no outro. Na hora que eu deitei, seu Ananias ficou em pé do lado da janela do quarto, fumando um cigarro de palha, e como estava calor, ele deitou e deixou a janela aberta. Eu então perguntei se ele acreditava na história que o rapaz do mercadinho havia nos falado. Seu Ananias falou que nesse mundo existe de tudo um pouco e que ele acreditava que o mal podia espreitar a qualquer momento, em qualquer lugar. Em seguida, ele ligou um rádio e ficou escutando umas modas de viola, enquanto eu acabei pegando no sono. Quando foi por volta das 3 da madrugada, acordei com um ar gelado, como se estivesse em um ambiente climatizado. Levantei e fechei a janela, mas aproveitei que estava em pé e fui até um banheiro que ficava no final do corredor. Mas assim que saí do quarto, a temperatura voltou ao normal. Eu achei aquilo bem estranho, mas retornei ao quarto e já estava quente, como era de costume na região. Levantamos bem cedo, tomamos nosso café da manhã e nos preparamos para o nosso trabalho. E nesse meio tempo, algumas pessoas que havíamos contratado para trabalhar na fazenda, entre as pessoas tinha 2 mulheres
que seriam responsáveis por cuidar da casa e fazer o almoço para todos. Eles chegaram na fazenda. Fomos para a lida e na hora do almoço retornamos para casa. Foi então que uma das mulheres, a dona Sônia, me chamou e falou que havia alguns meninos diferentes correndo no fundo da casa. A princípio, eu acreditei que poderia ser alguns meninos que moravam nos sítios da região e resolveram aparecer para fazer traquinagem por ali perto. O dia continuou e ao final da tarde, as pessoas que estavam trabalhando com a gente retornou para suas casas, ficando apenas eu e os 3 amigos. O dia foi bem cansativo e antes das 9 horas da noite caímos no sono. Mas por volta da meia-noite eu fui acordado por meu amigo Gilberto, me chamando para ir até a sala. E quando cheguei lá, Levi estava em pé, em silêncio, olhando para fora e alegando que acordou com os barulhos em volta da casa. E quando abriu a porta, ele saiu e viu algumas pessoas caminhando e conversando. Assim que ele viu aquelas pessoas, ele pensou se tratar de assaltantes, mas logo percebeu que eram pessoas que lembravam uma família, pois tinha homens, mulheres e crianças. Pegamos algumas lanternas e um revólver e saímos para ver quem estava por lá, mas não encontramos ninguém. E nos dias seguintes não ouvimos e nem vimos nada de sobrenatural nem anormal circulando a casa da fazenda. Depois de 2 semanas morando na fazenda, Gilberto e Levi foram passar o final de semana em nossa cidade e eu e seu Ananias ficamos na fazenda. Na sexta-feira, logo no início da noite, fomos até o povoado e ficamos por lá até umas 10 horas. Quando voltamos para a fazenda, notei algo estranho, pois o fogo do fogão a lenha estava aceso, mas em todo caso poderia ter sido eu ou mesmo seu Ananias que esqueceu alguma lenha no fogão. A gente foi deitar e mesmo antes de dormir, levantei com a sensação que tinha alguém ou alguma coisa esguichando água quente sobre mim. Levantei rapidamente e acendi a luz e não vi ninguém. Seu Ananias dormia tranquilamente na cama ao lado. Então, escutei passos e conversas vindo da cozinha. Chamei seu Ananias e ele também escutou. Na hora, peguei a arma e fomos ver quem estava lá. Mas quando nos aproximamos, escutamos um tombo, como se a prateleira que guardava os pratos, copos e panelas tivessem vindo abaixo. Na hora, me deu um arrepio, mas não tinha o que fazer. Eu fui verificar e quando chegamos lá, tudo estava no lugar. Não tinha nada fora de ordem. Eu então pensei que poderia estar enlouquecendo, mas seu Ananias também escutou. Ficamos sem entender nada. Foi então que escutamos um trotar de cavalo na frente da casa, e quando abrimos a porta, também não havia ninguém, e dessa hora em diante o negócio começou a ficar apavorante, pois escutávamos crianças chorando, pessoas conversando, outras davam risadas e outras choravam. Ficamos paralisados, sem saber o que fazer. Foi então que a luz da outra casa que tinha na fazenda se acendeu, e com as janelas abertas, vimos pessoas lá dentro. Elas pareciam se divertir com a situação. E com aquela luz na casa velha, foi possível ver melhor, pois as pessoas não tinham aparência de humanos, como conhecemos, lembravam mais cadáveres, ou algo assim. Na hora, eu chamei seu Ananias e pegamos o carro para sair dali. Mas pela primeira vez, o carro não funcionou. Parecia que a bateria tinha sido arriada. Decidimos sair andando mesmo, e pegamos a estrada e fomos bater no povoado. Chegando lá, pedimos ajuda ao seu Raimundo e falamos o que ocorreu. Ele nos deu abrigo e quando amanheceu, ele foi com a gente até a fazenda. Chegamos lá, fui direto para outra casa e constatei que não tinha energia e nem tampouco lâmpadas.
Em seguida, andei em volta da casa e observei algumas pegadas, e seguimos elas. Elas terminavam no fundo da propriedade, no pequeno cemitério. Decidimos não passar mais as noites naquela fazenda, e mesmo na segunda, quando Gilberto e Levi voltaram, nós passamos o dia na fazenda e à noite íamos para o povoado, pois alugamos uma pequena casa. Conversando com o pessoal mais velho, descobri que no passado aconteceu uma tragédia, pois o dono da fazenda havia descoberto uma traição da esposa, e naquela época as coisas eram bem selvagens, pois resolviam tudo na bala. Ele então matou a esposa, o amante, os filhos e depois se matou. E são justamente as pessoas que estão enterradas no fundo da fazenda. Eu passei essa informação para o gerente. Ele não acreditou e veio ficar uns dias e pediu que ficássemos lá com ele. Nós 5 fomos para a fazenda e nem deu 8 horas da noite, as assombrações começaram. Inicialmente ouvimos passos e quando olhamos, algumas pessoas vinham andando do fundo da fazenda, em direção à casa. Eles ficavam dando volta e falando palavras que ninguém entendia. Algumas vezes choravam. Lá dentro estávamos morrendo de medo. Então o pior aconteceu. Ouvimos um barulho vindo da cozinha e quando olhamos, uma mulher com uma criança no colo já estava dentro da cozinha e começou a gritar. Eram gritos horríveis e desesperados. Começamos a correr bem rápido. Entramos no carro e fomos para o povoado. No outro dia, o gerente, que agora acreditava na gente, mandou a gente derrubar as sepulturas e pegamos alguns poucos ossos e levamos para o cemitério. Naquela mesma semana, ele encomendou uma missa e depois disso, as assombrações desapareceram de perto de casa, pois até hoje em dia, alguns funcionários já relataram que em época de plantio, eles veem uma mulher estranha, andando no campo. E quando eu preciso ir até a fazenda, eu fico hospedado na casa do meu amigo Raimundo, no povoado. Esse foi o meu relato. Uma boa noite a todos.